Olá, queridos amigos. Nós estamos aqui, pai e filha, em quarentena como todo mundo. E nós decidimos compartilhar um pouquinho das nossas histórias, algumas histórias que marcaram a nossa vida, como pai e filha, e também com o Pai Celestial. Eu estava me recordando esses dias, né, pai, sobre quando a gente se mudou de Governador Valadares para Belo Horizonte. Eu era bem nova, eu tinha 4 anos. E então eu fui estudar num colégio novo, que era o Colégio Batista Mineiro, né? Grande colégio. Grande colégio. E eu pequena, diante daquela multidão, o colégio era grande em estrutura e grande em pessoas. Descobri então o que era medo e o que era ansiedade. Nos meus primeiros anos de colégio, na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, eu percebi a rotina e todos os dias eu sentia muito medo e muita ansiedade. Os primeiros momentos dentro da sala de aula, até o recreio, eu me divertia, eu prestava atenção, eu curtia a aula, era um lugar gostoso para mim. Mas sabe, pai, quando passava o recreio, eu já sabia que ali era contagem regressiva para o final da aula. A porta ficava fechada e às 5h15 as professoras abriam a porta e os primeiros pais estavam lá preparados para buscar os filhos. O coração começava a acelerar, eu começava a tremer, enquanto os colegas ficavam brincando no final da aula, eu não tinha graça, enquanto eu não visse o rosto do meu pai, grande, se destacando entre os outros pais, com a segurança de que ele iria me buscar. Nesse tempo todo, pouquíssimas foram as vezes que ele atrasou um pouquinho. E quando ele atrasava, eu chorava muito. Mas sempre ele estava lá, pronto para carregar minha mochila, os meus fardos e me levar segura de volta para casa. Sabe, filha, quando você compartilha conosco essa experiência, o primeiro sentimento que tenho é de gratidão a Deus. Gratidão por ser pai, por esse privilégio de ser pai, ser seu pai, né? E ter aquela oportunidade, como tive, de cuidar de você, juntamente com a sua mãe, durante todo esse tempo. Mas aí eu sabia daquela ansiedade sua, sabia que você chorava se eu não estivesse no horário. E por isso, como pai, eu procurei colocar a minha agenda de tal forma que aquele momento fosse o seu momento, o momento de estar ali, no Alto Colégio Batista, no colégio, para te buscar, e sabia que você queria ver o meu rosto, então estava sempre presente para atender, para diminuir aquela ansiedade. Aí, nesse momento, eu volto ao meu pensamento, Andreia, para a palavra de Deus. Se eu, como pai, com as limitações que tenho, com as fragilidades que tenho, pude, durante aquele tempo todo, cuidar de você de maneira muito especial, estando presente, nada outra coisa, mas estando presente, eu fico pensando quanto mais o nosso Pai Celestial cuide de nós. Eu sei que a gente vive um momento de crise, estamos todos nós aí de quarentena, com medo do tal do vírus, todo mundo receoso e muita ansiedade, talvez muitos chegando até a uma situação de pânico. Com medo do que tem atrás da porta. O que vai acontecer no dia de amanhã. Mas aí é que quando nós voltamos o nosso pensamento para Deus e abrimos a palavra do Senhor, nós encontramos conforto, nós encontramos segurança, nós encontramos paz, e essa ansiedade, essa inquietação deixa de existir. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, nós encontramos um texto que fala muito ao nosso coração. O povo vivia uma situação de crise e o profeta foi usado por Deus de maneira muito especial para dizer àquele povo: acaso, capítulo 49, verso 15 de Isaías, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa palavra traz tanto conforto. Então, se eu, como pai, limitado que sou, tinha isso cuidado de atender a expectativa sua, para diminuir a sua ansiedade, para lhe dar segurança,
quanto mais o nosso Pai Celestial, queridos, muito mais o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus presente, é o Deus que nos conhece, é Emmanuel, Deus conosco. É um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe exatamente o que sentimos, o que pensamos, conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar, e Ele, com todo o poder e agindo sempre com graça e com misericórdia, estará sempre presente. Não basta, não precisa ansiedade, não precisa inquietação. O que nós precisamos é um coração descansado no Senhor. E aí me lembro também do que diz o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Pois bem, André, então essa experiência que você teve, que eu tive, hoje nos leva a descansar nosso coração. Se eu estava presente, muito mais o Pai Celestial na nossa vida, na vida de todos aqueles que creem no seu poder.